Quem me acompanha já me ouviu dizer isso muitas vezes. Nós temos ainda aqui no Brasil uma dificuldade enorme no diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Eu sempre digo também que muitas vezes a gente foca muito na intervenção, no tratamento, nos medicamentos, na análise aplicada do comportamento, que é claro que tem uma relevância gigantesca, mas não menos importante é o princípio da história. Qual é o princípio da história? O diagnóstico. Então, para que todo esse resto, para que a intervenção, para que o próprio uso dos fármacos seja efetivo, você tem que partir de um diagnóstico que seja um diagnóstico bem feito, um diagnóstico sólido, sobretudo um diagnóstico precoce. Então, a nossa ideia com esse curso é transformar um tema que ele é muito árduo, um tema que ele é muito complexo, um tema que ele é muito difícil, que são os critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo, em alguma coisa que seja palpável. E nessas próximas horas que a gente vai estar junto, vocês vão perceber que eu vou tentar tratar esse tema de uma forma muito extensiva. O que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar chegar àquela mãe que acabou de ter o diagnóstico de autismo do seu filho e vou tentar chegar também àqueles médicos, principalmente os nossos colegas da pediatria, que por uma questão ou outra ainda precisam de mais conhecimento dentro desse transtorno do neurodesenvolvimento, que é o transtorno do espectro do autismo. Já me ouviram falar aqui algumas vezes também que o autismo dos transtornos do neurodesenvolvimento é o mais complexo porque ele acaba envolvendo muitas áreas do comportamento humano e ele acaba estabelecendo também uma interface com muitos outros transtornos, né? Que são as comorbidades do transtorno do espectro do autismo. Então, nessas próximas horas, a minha ideia é essa, é tentar transformar esse tema, que ele é muito árduo, em alguma coisa que seja mais palpável a todo mundo. Sempre que eu vou falar sobre transtorno do espectro do autismo ou sobre qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, eu gosto de começar fazendo uma abordagem a respeito da neuroanatomia. Quando a gente fala sobre neuroanatomia, as pessoas costumam pensar assim, puxa, mas esse assunto é chato, esse assunto não me diz respeito, eu não preciso saber sobre neuroanatomia. Pessoal, é claro que eu não vou cansar vocês aqui durante 3 horas falando sobre neuroanatomia do sistema nervoso central. A minha ideia é dar alguns subsídios a respeito da anatomia e da fisiologia do cérebro para que vocês possam realmente, de fato, entender o transtorno do espectro do autismo. Percebam que lá na frente, quando a gente for falar, por exemplo, sobre contato visual, sobre algumas habilidades sociais, sobre as alterações sensoriais do transtorno do espectro do autismo, se você não compreender aonde isso está acontecendo do cérebro, você não vai conseguir entender realmente o transtorno do espectro do autismo. Então, essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, observem, é um cérebro visto na sua macroanatomia externa. Nós chamamos isso aqui de anatomia de superfície. O que é anatomia de superfície? Imagine que você cortou aqui o crânio, o osso, você tirou o osso e agora você está olhando o cérebro na sua superfície externa. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui especificamente é a face lateral esquerda de um cérebro humano. Então você imagina que o indivíduo está de lado, o cérebro foi cortado, o crânio foi cortado nesse sentido, antero-posterior, nós tiramos essa parte lateral esquerda do crânio e você está olhando o cérebro humano então do lado esquerdo. Quando você observa um cérebro como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, você percebe que o cérebro humano ele tem altos e baixos, né? Esses altos seriam como se fossem montanhas e vales, montanhas e vales. Toda a superfície do cérebro ela é assim. Essas montanhas, ou seja, as partes mais altas do cérebro humano, nós chamamos de giros, são os giros cerebrais. As partes mais fundas, que seriam os vales, né, esses rasgos que o cérebro tem, nós chamamos de sulcos. Então, quando você olha um cérebro por fora, você vai ver giros, que são as partes mais altas, e sulcos, que são as partes mais baixas. Existem alguns giros e alguns sulcos que são muito importantes que vocês conheçam. Por quê? Porque conhecendo esses sulcos e esses giros, vocês vão conseguir topografar o autismo no cérebro humano. O que significa topografar o autismo no cérebro humano?
você identificar cada sinal, cada sintoma, cada comportamento que a gente vai tratar durante esse curso inteiro, aonde ele está do cérebro. E aí vocês vão começar a perceber que vai ficar muito mais fácil entender, por exemplo, algumas interfaces entre por que tantas crianças autistas têm apraxia da fala, por que tantas crianças autistas têm TDAH, por que tantas crianças no transtorno do espectro do autismo também têm transtorno do desenvolvimento intelectual, deficiência intelectual. Tudo isso, pessoal, diz respeito a questões anatômicas, então a neuroanatomia funcional, e questões fisiológicas, que é isso que eu vou ensinar agora para vocês.